Bem-vindos a este capítulo de sistemas operativos, metadados e diretórios. Nesta primeira secção vamos analisar metadados e as funções do tipo stat. Ora, um fecheiro é bem conhecido, é um fecheiro que vai conter dados, vai conter zeros e uns, que depois tem uma determinada interpretação conforme o tipo de fecheiro. Por exemplo, se for um fecheiro de imagem, um JPEG, um PNG, a interpretação seguirá o respectivo formato, PNG, JPEG, e saberemos que aquele fecheiro contém uma imagem e possivelmente tem lá pixels, não é? Com cores, etc, etc. Associado a um fecheiro, então, os metadados. Os metadados não fazem parte propriamente do fecheiro no sentido, no caso um JPEG não representam uma imagem, mas são elementos que contribuem para o fecheiro, como por exemplo a nível de sistemas operativos, e focando agora essencialmente nos metadados do sistema operativo, depende do sistema operativo e também do tipo de sistema de fecheiros. Os metadados são o dono, por exemplo, o grupo, se estivermos no mundo Unix, as datas, aquele acrónimo MAC que é Modify, Access e Create Time, que significa precisamente que são as datas associadas quando que o fecheiro foi modificado pela última vez, quando é que foi acedido e quando é que foi criado, não é? O tamanho também associado do fecheiro, quantos bytes é que tem o fecheiro, isso é um elemento, aliás, um elemento básico dos metadados, e eventualmente as permissões, dependendo do tipo de sistema de fecheiros e do tipo de sistemas operativos, não é? Aqui do lado direito nós temos aqui uma captura de ecrã sobre as propriedades mostrada pelo explorador de fecheiros no Windows sobre um fecheiro PowerPoint. Ora, os metadados, para além daquela parte básica do sistema operativo, portanto, o sistema de fecheiros tem como metadados, como já vimos, permissões, tamanho do fecheiro, data de criação, data de modificação, etc, etc. Também existe para determinado classes de fecheiros um conjunto de metadados próprios, não é? Um exemplo é o EXIF. O EXIF, que quer dizer Exchangeable Image File Format, e são metadados existentes em imagens digitais. Portanto, é um formato bastante rico, como se pode ver aqui nessa captura de ecrã do lado direito, em que temos uma imagem chamada DSN0012.jpg, portanto um XJPEG, e temos aqui a indicação, por exemplo, que ela foi capturada através de uma máquina Nikon, uma Coolpix P6000, e mais um conjunto de elementos, não é? Mais, obviamente, focado para elementos da fotografia, por exemplo, aqui para dizer que o flash não foi ativado, e mais um conjunto, o Focus Mode, que era desse tipo, e mais um conjunto de informações. Aliás, a captura de ecrã não é total, portanto haveria mais informação, e creio que essa fotografia até tinha, a nível de EXIF, até tinha as coordenadas de GPS, não é? Portanto, permitia fazer a geolocalização da fotografia. Portanto, aqui um outro exemplo, num caso de um fecheiro PDF, portanto o EXIF é conhecido para as imagens, mas os próprios fecheiros PDF também têm um conjunto vasto de metadados, menores do que o EXIF, está certo? E dependendo também da aplicação que produz o PDF, não é? Aqui temos os famosos MAC, portanto nessa zona aqui temos o Modification, o Access e o Creation Time, e temos ainda depois os PDFs, elementos próprios do PDF, indicar-nos que a versão é 1.5, que é um PDF linearizado, o autor terá sido um jack, não é? E depois aqui, que a data de criação corresponde aqui a esse dia, ou seja, o dia 28 de fevereiro de 2020, não é? Temos ainda a informação do programa que produziu isso, o Adobe XMP Core, e das VDLLs associadas aqui. Podemos também observar que se trata de um programa que foi produzido no mundo Windows e tem aqui um Document ID e Instance ID que eventualmente poderiam ser relevantes, por exemplo, numa informação de uma pesquisa a nível forense, não é? Informática forense. Portanto, novamente, essa saída que está aqui apresentada faz parte de um programa que é o EXIF Tool. Portanto, esse software é um software, um utilitário, linha de comando, e o que ele faz é visualizar, mostrar, listar os metadados associados a um determinado tipo de fecheiro. Cobre uma vasta tipo de fecheiros diferentes, os PDFs, fecheiros do Office, ODT, executáveis, vídeos, obviamente imagens, portanto é um software muito bom, com uma atualização muito frequente, como podem ver aqui a última atualização foi de abril de 2020, portanto está um software sempre a ser atualizado e com grande capacidade de extrair informação, os tais metadados sejam relevantes. Aqui temos, por exemplo, a indicação de que se trata de um fecheiro MP4, tinha 18 MB, portanto um fecheiro de vídeo e mais aqui alguns elementos, e novamente essa captura de ecrã não foi apenas parcial e, portanto, haveria mais para mostrar. Portanto, esse software EXIF Tool, pelo Sr. Phil Harvey, é um software muito bom para quem tem necessidade de analisar os metadados, ter acesso a metadados de qualquer tipo de fecheiro, não é? Praticamente qualquer tipo de fecheiro tem aqui, é suportado pelo EXIF Tool. Agora, voltando aqui à parte de programação, não é? Portanto, olhando para a libc, para a biblioteca do C e para a norma do C,
qual é a forma que nós temos de aceder aos metadados que são geridos pelo sistema operativo / sistema de fecheiros, não é? Temos isso através da família stat. Portanto, há um conjunto de funções cujo nome está associado ao stat. E, normalmente, o nome stat na programação e nos utilitários, portanto, tudo o que seja informático, quando aparece a palavra stat, muitas vezes, no contexto da programação, lá está, muitas vezes está associado ao facto de termos acesso aos metadados. É a forma de aceder aos metadados. No caso da linguagem C, temos aqui essas três variantes. Portanto, a função stat vai receber como parâmetro o caminho do fecheiro, pode ser um caminho absoluto ou um caminho relativo, e tem aqui, indicado a vermelho, um ponteiro para um buff do tipo struct stat. Basicamente é uma zona de memória que nós ou locamos ou temos uma estrutura declarada de forma estática e vamos passar aqui o endereço para chamar a função stat para ser preenchido com os metadados do fecheiro indicado aqui no primeiro parâmetro. O fstat é uma variante em que, em vez de estar aqui a indicarmos um caminho, ou seja, o nome do fecheiro, é indicado um descritor, pressupondo então que nós já temos um descritor aberto para o fecheiro ou para o diretório, que isso também, o stat também serve para fazer a análise aos metadados de um diretório. E novamente funciona aqui com um segundo parâmetro chamado buff, do qual nós devemos passar o endereço. Portanto, é uma passagem por referência. O lstat é uma variante do stat, os parâmetros são similares, só que o lstat permite seguir os links simbólicos. Portanto, tem a possibilidade de, quando é passado um link simbólico, ele consegue fazer na mesma a busca e consegue devolver os metadados associados àquele fecheiro ou aquele diretório, não é? Portanto, as funções do tipo stat, já vimos, vamos preencher uma estrutura do tipo struct stat, os metadados do fecheiro, diretório e de qualquer outro elemento que seja presente no sistema de fecheiros, não é? Portanto, já vimos isso, stat, fstat e lstat fazem a mesma coisa, preencher uma estrutura do tipo struct stat, sendo que a origem é diferente. O stat precisa do caminho do fecheiro, o fstat precisa de um descritor previamente aberto para o fecheiro / diretório e o lstat será a possibilidade de nós indicarmos o caminho para um link simbólico. Agora, olhando para a struct stat, é uma estrutura que tem 3 elementos, que estão aqui indicados, portanto são os elementos, os tais metadados são mantidos pelo sistema de fecheiros e pelo sistema operativo, e temos aqui alguns elementos que são facilmente identificáveis, como por exemplo o tamanho do fecheiro, não é? Esse off que está aqui, esse st-size que está aqui indicado, corresponde ao tamanho do fecheiro em octetos, portanto em número de bytes, não é? Aqui o stblock será o número de blocos que ele ocupa no dispositivo, não é? Uma coisa é o número de fecheiros, o número de bytes que um determinado fecheiro ocupa, outra coisa é o número de blocos, não é? Como sabem, os dispositivos de memória persistente, os discos, as pens, etc., funcionam com blocos. Portanto, o facto de um fecheiro ter um byte não significa que vai ocupar apenas um byte de um bloco. Ele vai, de facto, ocupar um byte de um bloco, mas aquele bloco todo irá estar reservado ao fecheiro, dado que não é possível, no mesmo bloco, estar a partilhar dados de fecheiros distintos. Não é? Os discos não funcionam dessa forma. Portanto, temos aqui a informação, por exemplo, do dono, no STUID, a informação do dono do fecheiro, do grupo, etc, etc. Aqui embaixo, as últimas três métricas correspondem aos tempos, respectivamente, da última vez que foi acedido, da última vez que foi modificado e quando é que ele foi criado. No formato TimeT, significa que está no formato de Unix Epoch e, portanto, é o número de segundos desde 1 de janeiro de 1970 que é guardado ali em cada um dos campos ST-ATime, ST-MTime e ST-CTime. Aqui um exemplo com o stat, focando essencialmente no campo stmode. O campo stmode permite-nos saber, entre outras coisas, o tipo de dispositivos com o qual nós estamos a ligar. Não é? Portanto, esse exemplo é retirado do manual. Como sempre, nós aconselhamos a consulta do manual. Fala aqui do stat, fstat e lstat. E nesse caso, nós estamos a usar o stat para o diretório /temp. Reparem, declaramos uma estrutura do tipo stat, chamada sv, que é ao qual nós vamos passar o endereço dessa mesma estrutura para a função stat poder fazer a recolha de dados, os metadados do fecheiro e escrevê-lo nessa estrutura, e agora focamos no campo stmode. Aqui usamos, para o stmode, usamos aqui o operador i-comercial, um operador aqui nesse contexto, que é um operador que significa que é um AND binário, portanto é a operação binária do AND. Com SFIMT é para ver qual é que é o tipo de dispositivo. Não é? Portanto, isso é uma máscara de bits que é aqui aplicada, que depois, conforme o resultado, essas constantes que aparecem aqui são constantes que estão definidas pelo próprio stat. Portanto, na função systab, portanto, no fecheiro de include sys/stat.h, estão definidos esses elementos que estão referenciados também no manual. Portanto, aliás, esse código, como já foi dito, é retirado precisamente
do exemplo que existe na página do man, não é? E conforme o valor que esteja aqui devolvido pelo uso do operador binário AND entre o campo stmode e SIFMT, nós vamos ter o resultado a dizer se isso é um block device node, se é um character device node, se é um diretório, se é um FIFO, se é um symbolic link, se é um fecheiro regular ou se é um SOC. Reparem, novamente aqui chamamos a atenção que no Unix quase tudo é mapeado para o sistema de fecheiros, quase tudo é um descritor de fecheiros. Daí aparecerem aqui coisas tão estranhas como um block device node, ou um symbolic link, ou um sistema FIFO, ok? Aqui nesse caso, obviamente, a resposta que nós estamos à espera é que seja um diretório, já que nós estamos a analisar os metadados do /tmp, do diretório /tmp. Portanto, o utilitário stat em sistemas Unix existe como sendo também um comando. Portanto, para além das funções que nós temos disponíveis, as tais funções que nós já vimos na API de programação do C, também temos nos sistemas Unix um comando, um utilitário chamado stat. Não é? E o que ele faz é praticamente, basicamente, aplicar a função stat, a chamada ao sistema stat, e mostrar os resultados. Vocês não disserem mais nada, tem aqui, por exemplo, um diretório, vocês têm aqui essa visão, não é? Portanto, o comando stat SO, e o que ele foi mostrar foi esse resultado aqui, são os vários campos, são os 3 campos da estrutura, não é? Aplicado naquele contexto. Esse comando depois tem uma opção muito útil, que é o "-c". Portanto, essa opção "-c" na linha de comando permite-nos especificar a forma como nós queremos os resultados, não é? Como vão aparecer os resultados. Nesse exemplo temos o stat "-c", e agora estamos a especificar, queremos o campo percentagem A, o nome, atualização e o número de logos que é ocupado pelo fecheiro, não é? E a informação que nos vai ser dada vai ser esta aqui. Reparem que nós conseguimos uma string com uma determinada formatação. Isso pode ser útil, por exemplo, para uma script em baixo ou em qualquer outra linguagem de shell script em que conseguimos ter os campos no formato pretendido, não é? Outro exemplo aqui, novamente com "-c", e aqui agora especificar outros elementos que possam indicar, nesse caso, que estamos à procura dos metadados associados ao diretório temp. Portanto, não esqueçam aqui, é essencial consultar o manstat para ter acesso ao utilitário, aquilo que foi descrito agora aqui, ou funções, para termos acesso às funções, man2stat, não esquecer que é preciso especificar o 2, caso contrário, se puserem só manstat, vão obviamente para a secção 1, em que existe a entrada do utilitário stat do comando stat. E assim concluímos este primeiro vídeo de sistemas operativos.